Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar por uma aventura no universo de Indiana Jones. Indiana Jones é o arqueólogo mais famoso e querido do cinema, na qual conquistou diversas gerações. E para nos prepararmos para a chegada de Indiana Jones e o chamado do destino, nada melhor do que a gente ver algumas curiosidades sobre a vida de Henry Jones Jr. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. E a primeira curiosidade em relação a Indiana Jones é o fato do personagem ter nascido no Havaí. Na verdade, não o personagem dentro da sua narrativa, mas o personagem enquanto uma saga de sucesso para o cinema. Foi George Lucas, o criador de Star Wars, que teve a ideia de criar um arqueólogo aventureiro e caçador incansável de relíquias históricas e bíblicas, como por exemplo a Arca da Aliança e o Santo Graal. Foi no Havaí, na qual ele estava de férias com o seu amigo Steven Spielberg, e nesse momento Spielberg vai confessar a George Lucas que ele queria muito dirigir um filme do 007. Sendo bem honesto, na verdade Spielberg queria ter criado o 007, só que os britânicos chegaram na frente. E foi quando George Lucas disse ao amigo que ele tinha uma ideia melhor. E assim surgiu esse famoso arqueólogo que conquistou a todos no cinema. E realmente foi uma ideia extremamente boa. Afinal de contas, os 4 primeiros filmes de Indiana Jones somaram ao todo 2 bilhões de dólares na bilheteria mundial. Com a barba por fazer, o chapéu surrado, a jaqueta de couro e uma sacola para guardar os seus tesouros, Indiana Jones é a personificação do explorador. E a sua origem também está relacionada a essa área de estudo, já que George Lucas e Steven Spielberg se inspiraram justamente em Hiram Bingham para criar o personagem. E Hiram Bingham foi justamente o estudioso que descobriu a cidadela do Machu Picchu. Além disso, eles vão se inspirar em outros exploradores conhecidos aí do cinema também, como por exemplo Tintin e alguns filmes de faroeste do Clint Eastwood. Além disso, o seu nome Indiana vem justamente do cachorro de George Lucas. Cachorro esse que já tinha sido usado de inspiração para compor o personagem Chewbacca em Star Wars. Mas além da questão do nome, uma outra decisão importante era justamente a escolha do elenco. E desde o início, Spielberg queria que Harrison Ford interpretasse Indiana Jones. O problema é que George Lucas não estava tão convencido assim, até porque naquele momento Ford era muito mais conhecido pelo Han Solo de Star Wars. Então alguns nomes também foram cogitados, entre eles Jeff Bridges e Bill Murray, até que eles decidiram ficar com Tom Selleck. O problema é que Selleck estava preso no contrato da série Magnum, que foi justamente a série que o deixou famoso. Por isso, eles voltaram à ideia de Harrison Ford e aí Spielberg conseguiu convencer o seu amigo a contratar o ator. Além disso, também tivemos uma decisão importante em relação à escolha do elenco para a personagem Willy que aparece em Indiana Jones e o Templo da Perdição. Centenas e centenas de atrizes compareceram no teste de elenco, incluindo a própria Sharon Stone, mas o papel acabou ficando com Kate Capshaw, que não alçou uma grande carreira no cinema, mas se casou com Steven Spielberg em 1991. E um outro fato interessante em relação a Willy é que, assim como Indiana Jones, ela também possui um nome de cachorro. Na verdade, a personagem recebeu esse nome justamente em homenagem a Cocker Spaniel de Steven Spielberg. E um outro personagem que também recebeu o nome de um cachorro de um dos roteiristas do filme foi justamente Short Round. E o cachorro, por sua vez, recebeu esse nome em homenagem ao filme Capacete de Aço de 1951. Já essa curiosidade é uma das que os fãs mais conhecem, que é justamente as referências e os anacronismos relacionados a Indiana Jones. A saga é cheia de referências, principalmente em relação a Star Wars. A começar que em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, nós vemos uma imagem do R2-D2 e do C-3PO em meio a hieroglifos. Além disso, o hidroavião utilizado pelo Indiana Jones no filme tem como matrícula a sigla OB-CPO, fazendo justamente uma referência ao Obi-Wan Kenobi e C-3PO. Mas talvez a referência mais gritante em relação a Star Wars tenha aparecido em O Templo da Perdição. Logo no início do filme, o clube na qual a narrativa começa se chama nada mais nada menos do que o Clube Obi-Wan. Além disso, outras referências, outros anacronismos que tem também é justamente em relação à bazuca utilizada no filme, na qual o filme se passa em 1936 e a arma não existia na época, além do fato também do mapa do filme mostrar Tailândia, um país esse que também não existia. Uma curiosidade em relação ao backstory do personagem é a ofidiofobia, o medo de cobras do Indiana Jones. Em A Última Cruzada, nós vemos por que o personagem ficou com esse medo. Quando ele era mais jovem, ele caiu numa caixa cheia de serpentes. Mas uma curiosidade legal está relacionada justamente aos Caçadores da Arca Perdida.
Quando Indiana Jones cai no Poço das Almas, de acordo com Steven Spielberg, ali tinham 6.500 répteis. Além disso, ele vai camuflar algumas mangueiras em meio às cobras. E a cena da Naja, que é a serpente mais perigosa daquele momento, vai ser feita justamente com uma redoma de vidro, para evitar qualquer tipo de perigo. Após as gravações, Spielberg confessou que algumas serpentes haviam sumido. E já que estamos falando de Os Caçadores da Arca Perdida, vocês sabiam que esse era o nome original do filme? Sem o Indiana Jones na frente. O protagonista só ganhou seu nome no título a partir da sequência Indiana Jones e o Templo da Perdição. E só depois é que Os Caçadores da Arca Perdida ganharam também Indiana Jones na frente do título. Além disso, por falar do Templo da Perdição, esse filme vai servir como uma prequel aos Caçadores da Arca Perdida. A verdade é que George Lucas, ao fazer a sequência de Indiana Jones, não queria que os vilões do filme fossem novamente os nazistas, e por isso, por conta dessa mudança, ele teve justamente que mudar a época em que o filme se passava. Então, apesar de ter vindo depois de Os Caçadores da Arca Perdida, o Templo da Perdição se passa em 1935, antes do primeiro filme. Além disso, o Templo da Perdição teria originalmente uma cena de abertura na qual Indiana Jones estaria numa perseguição de moto na muralha da China. O problema é que o governo chinês vetou as filmagens e por isso algumas mudanças precisaram ser feitas. Assim, a cena de abertura ficou justamente a cargo do Clube Obi-Wan, na qual Indiana Jones começa a fugir de um bar em meio a Xangai, incluindo a cena em que ele se esconde com a Willy atrás de um gongo gigante. Essa cena do gongo inicialmente estaria justamente no bar dos Caçadores da Arca Perdida, na qual ele escaparia justamente com a Marion. Então eles acabaram reaproveitando essa cena que ficou de fora do primeiro filme. Um outro ponto bem interessante em relação ao segundo filme é justamente a escalação de Ke Huy Quan, o Short Round. Ele não foi fazer os testes para o personagem. Na verdade, ele foi apenas dar um apoio moral ao seu irmão, que esse sim foi fazer os testes. A questão é que ele sabia todas as falas, e isso acabou chamando a atenção de Steven Spielberg, que pediu que ele improvisasse uma cena brigando com Harrison Ford naquele momento em que o Indiana Jones trapaceia no carteado. E o resultado foi tão satisfatório que Spielberg contratou o ator mirim. E lembra que eu falei da Willy? Pois é, voltando a ela, uma curiosidade interessante em relação à personagem é o fato dos gritos. De fato, a Willy é uma personagem que grita bastante e são, na verdade, 71 gritos ao longo de 2 horas de filme. O problema é que Kate Capshaw não sabia gritar de um jeito cinematográfico e ela teve que receber aulas de grito para poder fazer o filme. Além disso, Indiana Jones e o Templo da Perdição foi um filme que dividiu as críticas, justamente por ter sido um filme muito mais sombrio do que o anterior, incluindo o fato de ter desagradado alguns pais. E por conta disso, Indiana Jones e o Templo da Perdição foi responsável pela mudança da classificação etária no cinema americano. Por conta da reclamação dos pais em relação à violência do filme, Steven Spielberg ligou para o órgão que fica responsável pela classificação do filme e sugeriu uma nova classificação, que ficasse justamente entre o PG, que seria a orientação parental, ou seja, livre para todo mundo, e o R, que seria proibido para menores de 17 anos. E a partir desse momento foi criado justamente o PG-13, que seria um filme com conteúdo sensível para pré-adolescentes. E você sabia que tem um ator dos filmes do Indiana Jones que interpretou 4 personagens diferentes? No caso, a gente está falando aqui do ator alemão Pat Roth, na qual interpretou 2 personagens em Os Caçadores da Arca Perdida e 2 personagens em O Templo da Perdição. No primeiro filme, ele vai interpretar o soldado parrudo que briga com Indiana Jones no bar e também o parrudo careca que briga com ele no aeroporto nazista no Cairo. Já em O Templo da Perdição, ele vai justamente interpretar um guarda do Clube Obi-Wan que briga com Indiana Jones também, e lá também, na segunda vez, um guarda do Templo da Perdição que perde para o Indiana Jones e acaba esmagado no final da briga. A ideia era que ele aparecesse em todos os filmes, sempre como personagem parrudo que perde a briga para o Indiana Jones. O único problema é que ele foi cortado do terceiro filme e, infelizmente, o ator morreu antes da existência da estreia do 4º filme. Já em relação a Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que é justamente o filme mais criticado em relação a toda a saga, nós temos algumas curiosidades também, como o fato de que o Sean Connery ele foi de fato sondado para voltar a interpretar o pai do Indiana. Só que ele preferiu não sair da sua aposentadoria. E infelizmente a gente tem aquela cena que é muito rapidinha, mas que quebra com os nossos corações, onde o Indiana fala que o pai dele morreu. Além disso, para esse filme foram contratados
atores russos de verdade para trazer uma fidelidade maior em relação ao sotaque dos personagens. Isso sim é trazer uma vibe bem mais realista. E para terminar, apesar dos filmes do Indiana Jones possuírem elementos sobrenaturais, é inegável a importância histórica, cultural e antropológica dessa saga. Por conta disso, o Registro Nacional de Filmes da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos destaca a importância de Os Caçadores da Arca Perdida culturalmente e historicamente. Na verdade, o filme é tão importante que um dos exemplos disso é justamente o fato da figurinista do filme ter encontrado uniformes nazistas reais para os personagens, algo que nunca tinha sido feito em nenhum filme antes. Essas são só algumas curiosidades da saga do Indiana Jones para matarmos a saudade do personagem antes da estreia desse quinto filme. Um quinto filme esse que nos traz muita ansiedade e emoção, levando em consideração que é a última aventura do personagem. Por conta disso, fica aí a expectativa para uma história inesquecível. E vocês, o que acharam? Conheciam essas curiosidades? Não? Existe alguma outra curiosidade em relação à saga que vocês conhecem e eu não coloquei aqui? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!